estejas a gostar dessa nossa conversa, uma conversa muito amigável, muito saudável, uma conversa com a doutora Anacleta Sassango Leonardo, minha amiga pessoal, bato no peito. Ela é atualmente a diretora, para quem está nos vendo agora, ela é a diretora do Gabinete de Estudos e Planeamentos da província do Bié. E também, como nós dissemos no início do programa, ela é acadêmica, foi professora de ensino médio, professora também do ensino universitário e é uma profissional, como nós dissemos no início, de excelência. E nós gostaríamos de saber, Anacleta, na tua lida direta com profissionais ou com estudantes de ensino médio, com estudantes de ensino superior, como avalias a qualidade do nosso ensino, né? Como avaliar o desempenho dos nossos estudantes, quer seja no nível médio, no nível superior, o nível intelectual dos nossos estudantes. Estamos a formar bons estudantes? Bem, a avaliação depende mesmo de cada um, não é? O que eu vou aqui apresentar é mesmo minha opinião, não é uma doutrina, não é? Nós temos um ensino superior, do ponto de vista de classificação, nós podemos dizer é razoável. Ainda há necessidade de se fazer muito, Nós sentimos ainda no ensino superior uma insuficiência muito grande em termos de investimento para a investigação científica. Temos profissionais bons, não é? Mas também temos aqueles que ainda não perceberam o que é uma academia, ainda não perceberam o que é o ensino superior, porque o ensino superior não é um lugar para a transferência apenas de conhecimento. É mesmo um lugar para despertar no aluno, não incutir no aluno, mas despertar no aluno o espírito de investigação. Quando um docente universitário limita-se apenas num conteúdo e é professor de um único livro, não é? Nós ainda encontramos professores do ensino superior ou docentes universitários que são professores de um único livro e não gasta tempo na universidade, na biblioteca, não gasta tempo para investigar. Dali vemos o número de docentes universitários que publicam livros, artigos, não é? Esta limitação leva-nos a refletir seriamente de que precisamos investir muito na investigação científica, precisamos investir muito em bibliotecas. E aqui o Bié tem a vantagem de ter um clima favorável. Temos um clima favorável. É uma província com uma veia, com uma cultura acadêmica. Os jovens, os mais velhos no Bié gostam de estudar, não é? Agora precisamos encarar o ensino superior como um lugar de desafio. Eu tenho dito que a universidade não é para todos. A universidade é para aqueles que merecem estar na universidade. Agora, quem são os que merecem estar na universidade? Não são aqueles que têm um status social mais alto comparadamente aos outros, não. São aqueles que se fazem merecer estar na universidade. Porque ainda vemos, falando já agora dos alunos, dos estudantes, vemos estudantes que não estão comprometidos com o ensino. Não vão atrás do conhecimento. Ele quer que o professor tenha que dar todo o conteúdo. Não, o ensino superior é para nós dissermos assim, o tema é este, vamos debater, vamos esclarecer e vamos gastar tempo na universidade. Os nossos estudantes hoje querem um professor que dita e não um professor que apresenta o tema, explica o tema e diz assim, consultem o livro X, Y, Z, H. Dali vermos ainda a febre a busca do certificado para amanhã ganhar os 100 I. Ainda vemos isto no seio dos nossos estudantes. E não existe aquela competição de querer fazer parte do quadro de honra. Os estudantes hoje não querem fazer parte do quadro de honra. Os estudantes hoje contentam-se com um 10, contentam-se com um 9, desde que lhes permita transitar. Enquanto docente universitário, eu sempre partilhei com os meus estudantes de que é importante adquirir conhecimentos sólidos e verdadeiros, porque a sociedade vai exigir de nós. Se a sociedade não exigir de nós, os nossos filhos vão exigir de nós, porque os nossos filhos vão dizer assim, o papá passou na universidade, fez o curso XY,
e quer beber do conhecimento do pai. E é vergonhoso quando o pai que passou num determinado curso, 4 anos de frequência universitária, não sabe contextualizar fenômenos, não sabe analisar situações, não sabe estudar estações, não sabe aplicar aquilo que aprendeu. Sabemos que na vida prática vai ser difícil, aplicamos a raiz quadrada de 25, mas vão acontecer situações na vida prática que vão exigir de nós o cálculo da raiz quadrada de 25. É isto que nós gostaríamos de apelar, que professores e estudantes se autossuperem para termos um ensino superior à altura dos novos desafios. Os novos desafios são a construção de uma sociedade economicamente organizada, a construção de uma sociedade politicamente organizada e a construção de uma sociedade socialmente organizada. Nós não temos economia, não temos o social, não temos o humano se nós não tivermos a educação. A educação é fundamental. A educação é tão importante quanto a saúde. Daí que precisamos ainda fazer muito. Ao selecionarmos um docente universitário, temos que analisar o perfil, temos que analisar o currículo, mas também temos que analisar a personalidade. Que tipo de professor universitário nós queremos ver em frente dos nossos alunos? Aquele que pura e simplesmente vai amedrontar? Aquele que pura e simplesmente vai querer que o estudante reproduza tão quanto o professor ensinou? Ou aquele professor que vai permitir que o estudante apresente a sua ideia em função daquilo que aprendeu? Porque quando nós percebemos de que nós não devemos cobrar no estudante somente aquilo que nós ensinamos, nós devemos cobrar no estudante aquilo que ele aprendeu em função daquilo que nós ensinamos, nós teremos um ensino universitário com bastante qualidade. Um ensino universitário em que o Adam Smith do BIE é o mesmo Adam Smith dos Estados Unidos. Eu sempre digo assim, eu estou em altura de falar de economia com qualquer estudante de economia de qualquer universidade do mundo. Por quê? Porque gastei tempo lendo. Porque o Adam Smith, que é ensinado nos Estados Unidos em inglês, pode ser o Adam Smith a ser ensinado no BIE em um mundo. Agora, é necessário nos perguntarmos o que é que nós queremos com o ensino superior. Há necessidade de investirmos ainda muito? Sim, mas com o pouco que temos, o que é que nós temos feito como professores? Qual é o critério de avaliação? Os nossos estudantes aprovam pela nota que tiram ou aprovam pelo conhecimento que adquirem? Aqui nós queremos alertar para 2 responsabilidades, né? Na verdade, conseguimos perceber que quem faz a universidade são os estudantes e os professores, não são aquelas estruturas e tudo mais. E eu falo muito da área de ciências sociais e falaste algo muito importante. Se os livros que nós estudamos, a sua grande maioria ou quase todos, são livros estrangeiros e são os mesmos escritores que os estudantes norte-americanos, os estudantes da Finlândia, os estudantes portugueses, os estudantes brasileiros estudam, por que o nosso desempenho é tão fraco? Isso é algo que nós precisamos pensar. Nós precisamos pensar a educação nesse sentido. Nós lemos os mesmos livros, nós estudamos, sentamos e muitas das vezes as nossas universidades, em termos de estrutura, são muito mais bonitas do que universidades estrangeiras, mas nós não conseguimos tirar do papel aquilo, da cabeça, aquilo que nós aprendemos, não conseguimos transformar isso em, vamos dizer, qualidade de vida para os nossos cidadãos, em resolução de problemas da nossa sociedade, não conseguimos transformar o nosso conhecimento em algo que transforme a nossa nação. Então, é uma necessidade de trabalharmos na nossa consciência como estudantes, e é muito triste, né? É muito triste, e eu não sei qual é o caminho. O caminho para sairmos deste indicador, não é? Em que há muita pouca vontade por parte de alguns estudantes e que prefazem a maioria, não é? A maioria que vão para o ensino superior com o princípio laissez-faire, laissez-passer, deixar fazer, deixar andar, não é?
É um diálogo aberto, um diálogo aberto entre as famílias, entre o Estado, o governo, a academia. A necessidade de não primarmos somente pela sala de aula. E porque às vezes a sala de aula também cria o mesmismo, o conformismo. Os professores precisam ser mais criativos. Há aulas que nós podemos ter ao ar livre. Eu posso falar de uma aula de microeconomia, convidando os alunos para irmos para uma instituição de finanças, um gabinete de desenvolvimento econômico, e ali, em conversa com o gestor deste gabinete, eles perceberem que é de facto na vida prática um indicador macroeconômico. É importante sairmos para a natureza, para contextualizarmos, não é, os fenômenos. Há necessidade de uma entrega muito grande. A superação do próprio docente universitário é importante. Docente universitário que entra como estagiário e que vai anos, é sempre licenciado, fica ultrapassado no tempo e no espaço. Tem que se profissionalizar, tem que se especializar. A necessidade de investirmos muito na formação, não é, dos docentes universitários, não somente em doutorados, em mestrados, em especialização. Se tiver na sala de aula como um especialista em contabilidade, que saiba responder como especialista em contabilidade. Se tiver, não precisa ser o mestre em contabilidade, não precisa ser o PhD em contabilidade, precisa ser o bom especialista em contabilidade. E tem que haver uma sinergia, tem que se unir forças. O estudante não pode ter o professor como amigo, e o professor não pode ir para a sala de aula competindo com o estudante. Se assim nós caminharmos, nós vamos conseguir chegar lá. Já tem se feito muito, não é? No BIE, em termos de infraestrutura, em termos de apetrechamento das bibliotecas, em termos de abertura para vagas, não é? Em outros cursos. Tem se feito um esforço muito grande, mas é importante que aqueles que têm esta oportunidade de estar como docente universitário numa instituição de ensino superior, pública ou privada, aquele estudante que tem a primazia de ser admitido e conquistar uma vaga para estar ali, consigam parar e dizer assim: precisamos fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte é terminar, sair de uma instituição de ensino superior, num curso de contabilidade, num curso de psicologia, mas a sociedade, depois de graduado, também te avaliar. O problema é que nós queremos sair da universidade, esquecemos que a universidade foi parte da nossa formação. A nossa formação vai continuando no social. Saber ser, saber estar e saber fazer, justificando o que de facto aprendemos.